Pronto, então bom dia, povo. Vamos dar aquela revisada para a prova de logo mais. Tá? Vou dar uma passeada nos capítulos para a gente poder relembrar alguns conceitos, tá? Vamos ver se dá certo. Então, ó, no capítulo 1, nós trabalhamos aí com temperatura, calor e sua propagação, tá? Conversamos isso aqui ainda em sala, né? Capítulo 1 e capítulo 2 a gente conseguiu ver em sala. O capítulo 3 aqui foi online, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Que pode até não cair como uma pergunta direta, mas está sempre de maneira indireta sendo base da teoria. Deixa eu organizar aqui, porque se vocês falarem alguma coisa no chat eu vejo, tá? É o conceito de temperatura, tá? Então lembre que temperatura sempre está associada ao grau de agitação das moléculas de um corpo, tá? Então, todo corpo tem lá, todo corpo com a temperatura maior do que o 0 Kelvin, né? Tem uma agitação, ou seja, todo corpo tem temperatura, tá? De maneira geral, todo corpo tem temperatura. E essa temperatura, quanto maior for a agitação das moléculas, maior esse valor de temperatura, tá certo? Então, esse é um conceito extremamente importante para as definições e toda a teoria que se segue, tá? Então, temperatura é o grau de agitação de um corpo, tá? Grau de agitação de um corpo. Que mais? Tá? Está relacionado à energia interna, né? Então, a definição que o próprio livro dá é: temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema. No Brasil, nós utilizamos a medida da temperatura em graus Celsius. Tá? Então, outro conceito que é interessante é: se eu tenho um sistema 1 menor, com um determinado grau de agitação, se eu tiver um sistema 2 com a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação, eu vou ter uma energia interna maior, porque eu tenho mais, digamos assim, mais partículas do que no sistema menor. Então, como a energia interna é a soma da energia de cada uma das partículas, então eu teria mais partículas, por isso, maior energia interna, tá? Equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos que estão compartilhando o mesmo espaço, o mesmo ambiente, eles chegam ao mesmo grau de agitação, né? Ou seja, a mesma temperatura. Ok? Desculpa aí que eu vou estar tossindo muito, que eu gripei e essa noite eu dormi nada. Relaxa Tô aí. só o pó. Mas vamos lá. Então, equilíbrio térmico. Tá? A lei zero da termodinâmica, ela também ela está implícita nos nossos conceitos, tá? Então, se dois corpos estão em equilíbrio térmico em relação a um terceiro, então esses estão em equilíbrio térmico entre si. Né? Então, basicamente, se eu tenho um corpo A, um corpo B e um corpo C, se a temperatura de A é igual a B e a temperatura B é igual a C, então eu posso dizer que a temperatura A é igual à temperatura C, mesmo sem ter feito a medição entre eles, tá? É uma coisa até bastante lógica de se perceber, né? Se a temperatura daqui de A é 10, por exemplo, e é igual a 10 de B, e 10 é igual a 10 de C, então logo minha temperatura A e minha temperatura C são iguais a 10. Tá? Qualquer dúvida vocês podem estar digitando aqui no chat, tá? Se não quiserem abrir o microfone. Beleza.
Calor. Calor, ele está relacionado à transferência da energia de um corpo para o outro, tá? Então, o calor, ele sempre vai precisar dessa condição, tá? Ela não é uma energia parada, ela não é a energia de um corpo, ela é a energia que sai de um corpo para o outro, ok? Então, a diferença de calor e temperatura é bastante clara, tá? Temperatura é a agitação. O calor é quando você tem a transferência, digamos assim, dessa agitação, parte dela, para o, o outro corpo, tá? Então não existe calor se você não está relacionando dois corpos, tá? Então se eu tenho um corpo A com um grau de agitação tal e um corpo B com agitação menor, o que vai acontecer quando eu tiver com os dois em contato ou dentro de um ambiente que favoreça isso é que o corpo A vai gerar, vai transferir mais agitação, vai transferir o excesso dessa agitação para o corpo B, para que os dois tenham lá a mesma agitação no final. Tá? Então, isso aqui é o calor. Tá? Ok? Então, o corpo que tem mais agitação que tem mais temperatura, tende a ceder parte de sua temperatura para o outro corpo, tá? E esse calor ele é dado, né? Ele é medido somente observando a transferência de energia causada por causa da diferença de temperatura. Portanto, só existe calor quando há a diferença de temperatura. Se os dois corpos estão em mesma temperatura, em mesmo grau de agitação, não há mais a troca de calor, tá certo? Continuando. Só um instante. Pronto. Meus filhos também estão tendo aula agora de manhã e eu tô tendo que ajeitar aqui, tá? Então, temperatura ok, calor ok, lei zero da termodinâmica, equilíbrio térmico, todos esses termos a gente já viu, né? Fizemos essas questões em sala, né? Aí, processo de propagação de calor. O calor, ele pode ser propagado por três formas, né? De maneira geral: condução, convecção e radiação, tá? Então, transferência de calor, condução, convecção, radiação. A condução térmica, ela é assim, ela é necessário que haja o contato entre os corpos, tá? Para que haja essa condição térmica. Então, caiu, por exemplo, uma das questões que a gente fez, uma situação em que falava-se do vácuo entre as peças, né? Então, quando a gente cria um vácuo, a gente está fazendo com que a, haja uma perda, digamos assim, pela condição térmica. Pelo seguinte, quando a gente tem um material. Opa, isso aqui é as provas de vocês. Deixa eu abrir outra aqui. Então, quando a gente tem um material, sei lá,
uma garrafa. E aí a gente faz uma camada, como o pessoal chama aí, com vácuo, tá? Para depois fazer outra camada externa. O que que acontece? Quando a gente abre essa tampa aqui e coloca algum produto com uma determinada temperatura, essa temperatura interna aqui, ela não tem contato direto com a temperatura externa, tá? Aí o que acontece? A única forma de que essa temperatura externa chegue aqui é através da tampa, tá? Porque essa parte azul aqui está, digamos assim, impedindo o processo de condução, porque não há o contato dessa camada branca aqui com essa, existe uma camada no meio, e a única exceção é na parte aqui da tampa. Então, quando a gente abre ou fecha a tampa, aí é o momento que existe a troca de temperatura. E fora que ela não normalmente não é tão bem vedada assim, a ponto de não permitir a troca, tá? Então, nessa camadazinha aqui da tampa, existe o processo de convecção, ela é de condução, tá? Então, a temperatura daqui de dentro e de fora passam por aqui para poder chegar no equilíbrio térmico, tá? Então, aos poucos, a temperatura, se aqui é algo mais quente, ela vai esfriando, se aqui é algo mais frio, ela vai esquentando por causa da influência da temperatura externa. Agora, se eu tivesse o mesmo ambiente sem fazer essa selagem aqui, sem fazer esse vácuo, aí toda a garrafa, tá, estaria sujeita ao processo de condução. E aí a perda ou ganho de temperatura seriam mais rápidos, ok? Por isso que quando a gente faz um café e coloca naquelas garrafas térmicas, ela dura mais tempo, porque existe essa camada aqui isolando o interno do externo, tá? Então a condição térmica, ela exige que haja o contato, né? Então a condição térmica é um processo de propagação de calor que ocorre pela transmissão da agitação térmica de partículas de uma região de maior temperatura para as partículas de uma região vizinha de menor temperatura. Então, para que haja esse salto de um local para o outro, é preciso o contato, tá? Nas questões que a gente fez em sala, tinha uma lá que era de uma janela, e por que que o pessoal utilizava o vidro mais grosso para poder se proteger do frio, né, em países onde o inverno é muito vigoroso. Então, todo mundo chutava, digamos assim, o processo de convecção, tá? Mas o processo era de condução devido ao fato de que quando você aumenta a espessura do material, você está aumentando a barreira, né? Você está aumentando a quantidade de espaço que ela tem que vencer para poder haver a troca de calor, tá? Então, se eu tenho só uma tampazinha pequenininha, o calor interno e externo vai ter que vencer somente esse trecho aqui, para poder entrar em contato e haver o equilíbrio. Se eu tenho na mesma situação um, um vidro mais espesso, eu tenho essa altura aqui para vencer, essa espessura aqui para vencer, tá? Então vai ser mais difícil o trabalho, ok? Então por isso que quando a gente falar assim, de aumento de espessura ou alguma coisa nesse sentido, aumento da área, né, estamos falando de condução. Então, tem materiais que conduzem isso de maneira mais firme, né, mais rápida, tem materiais que demoram mais para fazer essa transferência, né, que são os bons condutores e os maus condutores. Tá? Materiais que reduzem o fluxo de calor entre os corpos são isolantes térmicos. E os materiais que permitem facilmente a troca de calor são os bons condutores. Normalmente esses condutores bons e maus, né, bons ou isolantes, são também elétricos, tá? Tem as mesmas propriedades para a parte elétrica. Convecção térmica. A convecção, ela ocorre quando nós temos a diferença de densidade dentre os corpos, tá?
A gente cita como exemplo lá a nossa salazinha. Tem um ar-condicionado lá na parede. Tá? Esse ar-condicionado, ele dá uma rajada de vento aqui, fazendo com que haja a diminuição da temperatura desse vento que está aqui. Esse vento fica mais pesado, esse ar. Consequentemente, ele sendo mais pesado, ele desce. Quando ele desce, o ar quente que estava aqui, não quente, né, mas mais quente do que ele, não pode ocupar o mesmo espaço e ele acaba subindo. Tá? Quando ele sobe, ele ocupa os espaços aqui, leva uma nova rajada aqui do ar-condicionado, aí desce, aí o que estava embaixo sobe e faz esse ciclo, tá? Então, basicamente, o que acontece? É o mesmo ar em todo o ambiente, mas o aparelho ar-condicionado faz com que o ar que entra em contato com ele fique mais pesado, né? A gente sabe que o que é mais pesado pela gravidade vai para baixo, o que é mais leve vai para cima, tá? Então, o ar gelado, o ar frio vai sempre saindo de cima para baixo e empurrando o que está quente embaixo para cima, tá certo? Por isso que se eu colocasse o ar condicionado no chão, se eu colocasse ele por aqui, o que ia acontecer? Ele ia congelar essa parte aqui, né, esfriar essa parte, e nós teríamos aí o nosso ar quente acumulado aqui em cima, tá? Então não seria tão eficiente. Você ia sentir o chão friozinho, mas a meia altura estaria bem quente. Da mesma forma, a gente faz uso dessa teoria quando a gente acende um forno, né? No forno, nós temos a chama aqui embaixo, né? A chama está aqui embaixo. Por quê? Porque aí ela esquenta o ar sobe. Quando o ar sobe, o ar que estava em cima agora é mais pesado, e aí o ar desce. E aí ele entra em contato com a chama e novamente sobe. E aí a gente fica com esse ciclo, e toda essa região aqui vai subindo a temperatura. Subiu, aumentou a temperatura, foi para cima. Chegando em cima, vai empurrar o ar frio para baixo. O ar frio entra em contato com o forno, sobe e vai fazendo esse ciclo, tá? Então, o processo de convecção ele trabalha com isso. A mudança de densidade do líquido ou do gás e faz com que haja um aumento de temperatura aí no ambiente, tá? Então, a convecção térmica é um processo de propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de matéria entre regiões de um sistema, corpo ou meio, e que acontece apenas em fluidos, líquidos e gases, pois o movimento de toda a matéria se dá pela diferença de densidade. E aí a densidade, como vocês viram aí no primeiro ano, é a massa dividido pelo volume, tá? Aqui tem aquele exemplo lá no parapeito, né, também, planador, né, praia de Ponta Negra, né, que eu até falei para vocês, aí o pessoal tá no planador, quando eles querem ganhar temperatura, eles saem da praia e vão para cima da areia, né, sobre o planador, e aí o vento daqui, normalmente ele vai te empurrar para cima, porque a areia tem mais temperatura normalmente do que a água, né? Então ela vai fazer com que o planador receba aí um impulsozinho para cima. Quando ele quer descer, ele fica mais em cima da água, né? Por último, a radiação, né? A radiação térmica, ela é o único dos meios aí de propagação de calor que se pode ser dado através do vácuo, tá? E aí, isso não impede que o Sol exerça lá sua influência sobre a Terra, né? Transfira parte do seu calor para cá.
Tá bom? Então, o processo de radiação se dá mesmo que não haja o contato. Tá? A radiação térmica é um processo de propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de energia por meio de ondas eletromagnéticas. Esse processo de transmissão de calor ocorre tanto no vácuo quanto em meios materiais. Tá? Aqui tem o exemplo da lâmpada também, né? A lâmpada, se você aquecer, né, se você ligar ela durante algum tempo, se você colocar a mão próxima a ela, você vai sentir que ela está quente, né? Mesmo sem encostar nela. Fogueira, tá? Materiais em que você tem uma grande ganho de temperatura em um espaço de tempo, normalmente você sente a radiação térmica desse material, tá? Falamos sobre o efeito estufa em sala também, né? Que o Sol emite lá os seus raios infravermelhos. Esses raios infravermelhos, eles perdem parte de sua energia quando passam pelas camadas aí de proteção da Terra, né? Aí esse raio infravermelho, parte dele é absorvido pela superfície, outra parte é refletida, tá? E aí, dessa parte refletida, ele está com menos energia do que inicialmente, tá? Então, parte dele consegue ainda romper e voltar para o espaço, dissipar-se no espaço, outra parte já não tem energia suficiente para ultrapassar as nossas camadas aí de proteção na Terra, tá? Então, ele vai ser novamente refletido e vai voltar para a Terra e vai ser absorvido aqui, tá? Porque não tem mais energia para voltar para lá, ok? E com isso, a temperatura mantém-se mais alta do que se esse processo não ocorresse. Tá? E aí as questões que a gente fez em sala. Sobre esse capítulo 1, pessoal, tudo ok? Tudo tranquilo? É, de boa, de boa. Né? Todo teórico, né? Não fizemos conta nenhuma, filé. É, por isso. Eu prefiro mais prático, né? Do que teórico. Né? Ok? Capítulo 2, termômetro. Tá? Termômetro foi um capítulo que não tem muita coisa para acrescentar de teoria, tá? Então, a única coisa que ele define aqui, se eu não me engano, são grandezas termométricas, né? Ó, o termômetro é um aparelho que é utilizado para que a gente possa observar a diferença, a variação de temperatura. Tá? Esses termômetros eles podem ser de vários materiais, né? Mas todos eles utilizam alguma propriedade que a gente chama de propriedade termométrica. O que quer dizer essas propriedades termométricas? Quer dizer que se eu tiver um ganho de temperatura, esse meu material vai ter uma propriedade que é acionada, é potencializada com esse ganho de temperatura, ou com a perda de temperatura em alguns casos, tá? Então o que que acontece? Quando nós temos um termômetro de mercúrio, que é esses de farmácia aí, né? Dentro dele existe o líquidozinho, que é o mercúrio, tá? E quando eu aumento a temperatura, o que acontece? O volume que se tem, ele é muito pequenininho, né? Ele é um diâmetro bem pequenininho. Então, o mercúrio aumenta de tamanho, e aí, como ele não tem como ultrapassar, né, esborrar, transbordar, ele vai ganhar volume e vai subir dentro da coluna que foi graduada aqui de acordo com essa propriedade. Então, alguém estudou e viu que se aumentar 1 grau, ele vai subir lá 1 milímetro, digamos assim. Então, a pessoa foi colocando a cada 1 milímetro o valor que o mercúrio expande, tá? Então, esse aumento de tamanho, de volume do mercúrio é uma grandeza termométrica do mercúrio, tá? Tá aqui tá o mercúriozinho, né? Então, cada vez que eu aumentar 1 grau de temperatura, ele vai subir 1 milímetro, por exemplo, tá? E aí o cara foi e graduou aqui a cada milímetro para poder saber. Então, fica fácil de ver. Existem outros exemplos de grandezas termométricas que são dados aqui, né?
E em resumo ele diz assim, né? A grandeza física mais utilizada para medir temperaturas é o comprimento de uma coluna líquida. Ao entrar em contato com o corpo, o líquido pode se dilatar ou se contrair. Consequentemente, o comprimento da coluna vai aumentar ou diminuir. A essa variação é associado um número que indica a temperatura em uma escala. O comprimento de uma haste metálica, a resistência elétrica de um material, a voltagem de um fio, o volume de um gás ou a cor de um objeto também são grandezas cuja variação pode estar associada à mudança no estado térmico do corpo. Essas alterações podem ser representadas e quantificadas em uma escala de temperaturas. As grandezas físicas que variam proporcionalmente com a temperatura são chamadas grandezas termométricas, tá? Então a gente utiliza aí no comum o termômetro com mercúrio, mas não é a única forma de se ver. Tanto é que quando vocês chegam aí na ETE, na entrada é feita a aferição da temperatura com vocês e não é feito com o termômetro de mercúrio convencional, porque não seria possível aguardar para todo mundo, ter a quantidade para todo mundo, sem que houvesse aí o perigo de contaminação. Então é utilizada a leitura lá no termômetro digital. O termômetro digital provavelmente relaciona a resistência elétrica dele, tá? Com a temperatura de vocês. Então, ele tenta emitir lá um raiozinho elétrico e aí ele observa qual é a resistência que tem aí em relação ao teu corpo. Então, observada essa variação da grandeza termométrica com a temperatura, pode ser feita a calibração, a graduação desse termômetro. Tá? Então, eu observei que se eu aumentar 10 graus, o meu mercúrio subiu 1 centímetro, então, se eu aumentar 100 graus, ele vai subir 10 centímetros. E assim a gente vai fazendo. Né? Se eu aumentar 1 grau, ele vai subir 1 milímetro. Tá? Aí faz-se essa graduação. Normalmente, as temperaturas são dadas como ponto de referência o ponto fixo de fusão e o ponto fixo de ebulição. Né? Fusão é aquela temperatura em que o sólido está querendo tornar-se líquido, né? Ou o contrário. E ebulição, quando nós estamos entrando para o estado gasoso. Tá? E aí, na temperatura em graus Celsius, o ponto de fusão é o 0 grau. E o ponto de ebulição é os 100 graus. Tá? E aí, para que isso aqui acontecesse de maneira igual para todos as referências, esses pontos fixos eles são dados com um determinado padrão, digamos assim, né? Ao nível do mar, a atmosfera de lá e tal. Uma coisa assim, deixa eu ver. Aqui não tá, acho que está em outro trecho, tá? Mas eles dão todas as condições para que seja igual. Tá? Então, escala Celsius e escala de Fahrenheit. Né? Escala Celsius dada no Brasil, escala Fahrenheit, mas em países de origem britânica. Quando nós ouvimos falar de escala centígrada, quer dizer que a escala foi dividida em 100 partes, tá? É o caso da escala Celsius e da escala Kelvin, tá? Fahrenheit não. Então aqui nós temos as comparações dos pontos fixos para grau Celsius e para grau Fahrenheit. Tá? Então o ponto de fusão em grau Celsius é 0 graus. Na escala Fahrenheit foi 32. A temperatura de ebulição na escala Celsius é 100 graus, na Fahrenheit é 212. Tá? Então pode ser feita uma relação entre eles para gerar a equação. Tá? Como é que é feita essas relações? Basicamente a gente forma aí os triângulos, digamos assim, com essas referências e encontramos as relações trigonométricas entre esses triângulos, tá? Então eu posso ter aqui, por exemplo, temperatura em grau Celsius, temperatura em grau Fahrenheit. Quando, quando eu tiver 32 graus Fahrenheit, eu vou ter 0 graus Celsius, é um ponto. Quando eu tiver 100 graus Celsius,
eu vou ter a temperatura de 212 graus Fahrenheit. Tá? Então, esta aqui é a reta que representa essas equações. Tá? Nessa reta, nós temos aqui a formação de um triângulo, que se eu colocar aqui para fora, nós vamos observar que esse triângulo, ele tem aqui uma altura de 100, aqui o mínimo dele é 0, aqui ele começa em 32 e termina em 212. Então, se eu quiser encontrar qualquer valor aqui dentro, se eu souber um valor deles, por exemplo, se eu quero encontrar essa temperatura aqui em graus Celsius, o que que eu vou fazer desse ponto aqui, ó? Se eu sei qual é a temperatura dele aqui, 150, por exemplo, se eu sei que esse valor aqui é 150, eu tenho um novo triângulo formado com 150 e 32. A altura eu não sei, eu vou chamar de temperatura Celsius, que é o que eu quero encontrar. E a temperatura mínima é 0. Então, se eu pegar a altura maior com relação à altura menor, base maior com relação à base menor, eu vou ter uma relação entre os triângulos, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, 100 menos 0 do triângulo maior, 100 menos 0, está para base maior 212 menos 32, assim como aqui em cima eu coloquei a altura, aqui eu vou colocar a altura TC menos 0, dividido por 150 menos 32. E aí, resolvendo isso daqui, eu encontro o valor de TC, que é a única incógnita que tem aqui. Eu teria aqui, ó, 100 sobre 180 igual TC sobre 118, acho. 18 mais 2, 20. Pronto, 118. Tá? E aí, resolvendo aqui, eu encontraria TC igual. Aqui eu tenho 100 dividido por 180 vezes 118, que seria 65,56. 65,56 graus Celsius, tá? Para esse exemplo. Enfim, o que a gente tem que fazer é encontrar esses triângulos e aplicar a relação entre os triângulos, tá? Isso para qualquer situação. Se eu quero essa temperatura aqui, ó, eu vou rebater ela, tá? Para encontrar ela aqui em graus Celsius. E aí eu tenho que identificar que existem os triângulos formados, ó, o triângulo maior e o triângulo menor. E aí a gente vai fazendo isso, tá? Então, fazendo isso para uma temperatura Fahrenheit genérica em relação à temperatura Celsius genérica, nós encontramos a fórmula que relaciona Celsius com Fahrenheit, que é TC sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? E a escala Kelvin, ela é a escala onde o zero não é o ponto de fusão, e sim o grau de nenhuma agitação térmica. Ou seja, o grau a temperatura que a gente chama de zero absoluto, né? Onde não há mais a movimentação mínima de energia. A movimentação seria zero, tá? A agitação térmica. Isso se dá a menos 273 graus Celsius. Tá? Então, o nosso 0 grau Celsius é igual ao grau 273 da escala Kelvin. Só observando que Kelvin não tem o número, né, o símbolozinho de grau. Ele é só 273 Kelvin, é a leitura, tá? E aí a escala de conversão é a temperatura Kelvin é igual a TC, que é Celsius, mais 273, tá? No sistema internacional, nós utilizamos o grau Kelvin, grau não, né? A escala Kelvin
para medir as temperaturas. Então, para fazer as equações de conversão, como eu disse, é observar essa formação desse triângulo, tá? Que normalmente ela é simplesmente dado pelo seguinte: temperatura maior menos a temperatura menor, dividido pela temperatura que eu quero menos a temperatura menor, dos dois lados da igualdade. Então aqui, ó, TA menos 10, quem é TA? É a temperatura que eu quero menos a menor. 50 menos 10, a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Do outro lado, a mesma coisa. Onde era TA, agora é TB. TB menos 20, que é esse aqui. TB menos o de baixo. 80 menos o de baixo. E aí você desenvolve a equação para poder encontrar a relação entre elas. Certo? Muitas das questões que a gente fez, e provavelmente das que caíram em prova, tem a ver com essa conversão de escala, tá? Então aqui nós temos... Vou pegar isso aqui. Deixa eu terminar o assunto depois a gente ver, tá? Essas conversões de escala aí, tranquilo para vocês ou tem alguma dificuldade? O cálculo é de boa, tá ligado? Só que, tipo, é, pra mim eu tô com um pouco de dificuldade na identificação dos triângulos, entendeu? Tipo, Tá. na hora de armar um pouco. Tem uns que são muito fáceis, né? Por que que eu indiquei os triângulos? Porque no caso assim, ó, invertido, se você não identificar o triângulo, você pode errar a questão. Você pode achar que o triângulo está formado entre 152 e 0, tá? Mas ele não passa aqui nesse ponto, né? Ele vai se encontrar e a gente não tem o valor que ele se encontra. Então você tem que utilizar essa base aqui. Vou fazer esse 5 aqui novamente com vocês, só para pegar o basicão de volta, né? Sem perder muito tempo. Vamos lá. Esse aqui é aquele que está em escala, tudo bonitinho. Então no olho aqui a gente já sabia a resposta, mas nem toda vez será assim, né? Então o que que eu tenho aqui? Ó? Tem uma temperatura no grau Y, temperatura em grau X. A leitura disso aqui é, quando eu tenho uma temperatura de 50 em Y, eu tenho a mesma temperatura 30 em X. Quando eu tenho 90 em Y, eu tenho 50 em Y, em X. Então, pelos desenhos que nós temos ali anteriormente, é como se eu tivesse aqui o termômetrozinho, tá? Mais ou menos assim. E aí eu tenho lá uma temperatura mais alta, que é 90, aqui é o grau Y. Então aqui eu tenho 90, que é equivalente ao 50 da escala X, grau X, tá? E a temperatura mais baixa que eu tenho registro ali é 50 e 30. Então eu tenho aqui 50 e 30. E aí eu quero encontrar a temperatura Y, que está entre os dois pontos aqui, TY, que acontece quando X é igual a 42,5. Então, 42,5. Então, essa aqui, esse desenho aqui é exatamente como nos desenhos anteriores que tem aqui, ó. Tá? Então, tem uma temperatura maior e uma menor, e entre elas nós temos a temperatura que eu quero encontrar. Ok? Então, basicamente, você encontra lá o triângulo, né? Então, o triângulo ele vai ter que ser composto dos dois pontos que você tem, tá? Então, seria, nesse meu caso aqui, seria este triângulo aqui, tá? Mas, professor, não estou enxergando de jeito nenhum esse triângulo. O que que você vai fazer?
você vai fazer a relação entre a distância entre o maior e o menor e a distância entre o que você quer e o menor, tá? Se essa temperatura estiver entre eles aqui, isso vai funcionar, tá? Então, isso aqui você vai fazer para os dois lados, maior com menor, o que eu quero com menor, tá? E aí você vai fazer lá, por exemplo, maior menos o menor, você vai ter 90 menos 50, dividido pelo TY, né? Menos 50. Tá, o de cima menos o de baixo, o do meio menos o de baixo. E aqui você repete na mesma ordem que você fez, tá? Então comecei o de cima menos o de baixo, aqui eu vou fazer de cima 50 menos o de baixo. 50 menos 30. Dividido pelo do meio menos o de baixo. 42,5 menos 30. Eu poderia fazer isso aqui de outra ordem também, tá? Então eu poderia reescrever isso aqui assim, ó. TY menos 50 dividido por 90 menos 50 igual a 42,5 menos 30 dividido por 50 menos 30, tá? Então, tanto eu posso fazer o maior menos o menor em cima, como embaixo, contanto que se siga igual, né? Então, aqui os dois de cima referem-se aos mesmos valores, né? Só que em posições diferentes, e os dois de baixo também, ok? Então, quando eu quero encontrar uma temperatura, é melhor que eu coloque ela logo para cima. Vai ficar mais fácil de fazer o jogo de três aqui, né? Mas se eu fizer embaixo também não tem problema, tá? Outra coisa que eu posso fazer, ó, se eu quiser, é colocar 90 menos 50, que é o de cima, igual, aí eu posso colocar o de baixo, ó, TY menos 50, tá? Tudo isso porque são regras de três, né? Aí eu coloco o equivalente aqui, ó, 50 menos 30, igual, né? Isso igual aqui não existe, né? Tem 42,5 menos 30, tá? Então, eu peguei aqui, ó, 90 menos 50, 50 menos 30. Então, eu peguei as bases maiores e aqui as bases menores. Então, tudo isso acontece porque existe uma relação de 3 aqui. Qualquer uma dessas hipóteses vai chegar no mesmo resultado, tá? E aí eu quero encontrar TY, né? Então, por aqui eu vou ter TY menos 50 igual 90 menos 50 dá 40, né? Então, aqui é 40. 42,5 menos 30 dá 12,5 dividido por 20. Aí eu vou ter TY menos 50, mantive aqui a parcela de cima. Esse 40 está dividindo todo mundo aqui, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, 40 que multiplica 12,5 dividido por 20. 40 por 20 dá 2. Né? Então eu vou ter aqui, ó, TY menos 50 igual a 2 vezes 12,5. TY igual 2 vezes 12,5 dá 25. Menos 50 passa para o outro lado, mais 50. Então, TY igual a 75 graus. Ok? Então, para essa questão aqui, nosso valor é de 75 graus. Pela metodologia lá do triângulo, o que, que ia acontecer? Eu preciso desse ponto aqui, que vai gerar isso aqui, tá? Então, o triângulo maior ele é formado por o ponto mais alto é 90, o ponto mais baixo é 50. O ponto mais à direita é 50, o ponto mais à esquerda é 30. Tá? Esse é o triângulo maior. O triângulo menor dentro dele, ele seria 42,5, que é o ponto que eu quero encontrar, menos 30. A altura é a altura TY e a parte mais baixa é 50. E aí a gente faz a relação entre eles aqui. 90 menos 50, base maior, dividido por TY menos 50, igual 50 menos 30, dividido por 42,5 menos 30. Tá? E aí, se eu resolver, eu vou chegar lá no mesmo valor, tá? Mesma coisa.
Ok, pô? A nossa a aula só é até as 9 horas, então eu não posso me aprofundar mais do que isso. Tá bom? Deu pra captar aí? Deu sim, ficou de boa agora. De Pronto, boa, de então. boa. Então, ó, capítulo 2 é isso. Tá? Vamos para o capítulo 3. Dá só uma pincelada, né? O capítulo 3 falamos sobre a dilatação dos sólidos, né? Aquilo que a gente já tinha conversado também em sala, em que existe um aumento ou uma diminuição do volume de um determinado, de uma partícula, de um corpo, de um objeto, com o aumento ou a diminuição da temperatura. Seja isso maior ou menor do que um material em relação ao outro. Né? Tem material que aumenta mais, tem material que aumenta menos. Tá? Isso é uma fonte de estudo bem comum dentro da engenharia. Tá? Então, o que a gente precisa saber? Todo corpo que tem um aumento da sua temperatura, né, ele sofre aumento nas suas dimensões, seja menor que seja, o que for. Então, o corpo está em repouso e ele tem lá um comprimento inicial, que na teoria ele chama de LO, L0. Tá? Quando nós esquentamos este corpo, nós temos o mesmo LO, só que ele tem um aumentozinho de tamanho. Tá? Então, isso aqui é o meu L final, né? Que é o tamanho final. E essa diferençazinha aqui de vermelho é a variação da, do nosso tamanho, ΔL. Esse ΔL é igual ao L menos o L0. Ou seja, é o valor final, aumentou, menos o valor inicial. Né? Se eu pegar esse daqui e recortar o inicial, o L0, eu vou ficar somente com isso. Certo? Então, esse ΔL é isso aqui. Se eu tiver um caso de uma contração, ou seja, diminuir a temperatura e ele diminuiu de tamanho, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, essa aqui é ele em repouso, né? Ele na temperatura ambiente aí, que seja, temperatura de referência, e aqui é o meu L0, mesma coisa. Se eu fizer uma diminuição de temperatura nele, ele vai retrair. Ele retraindo, ele vai diminuir esta área aqui, ó. Tá? Então, a minha temperatura final, ó, o meu comprimento final será esse L aqui. Tá? Ele não está mais indo até o final, ele está até aqui. E esse trechozinho aqui é a variação de L. A variação de L é igual ao L final menos o L inicial. Nesse caso, percebam que o L final é menor do que o inicial. Então, eu vou ter uma variação negativa aqui. Tá? Ou seja, eu vou encurtar a minha peça. Ok? Então, a dilatação linear, ela retrata isso aqui. Cada material se comporta de uma forma, tá? Então, eles têm as propriedades que fazem com que ele seja um material que dilata mais ou que dilate menos. A expressão que relaciona isso daqui para linear é isso aqui, ó. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, a variação no comprimento é igual a o comprimento inicial, que multiplica um coeficiente alfa, que multiplica a variação da temperatura. A variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Então, quando eu tiver uma temperatura final mais baixa do que a inicial, eu vou ter uma variação negativa e aí eu vou ter um valor negativo aqui. Eu vou ter uma diminuição no meu valor final. Tá certo? Se esse ΔL é L menos L0, eu também posso escrever isso aqui como L menos L0 igual a L0 alfa ΔT. Então, se eu perguntar para você qual é o valor, né, qual é o comprimento final de uma peça, eu posso isolar esse L aqui. Eu teria L igual L0 alfa ΔT menos L0. Menos não, né? Mais L0. Tá?
Então, se eu reescrever isso aqui, eu posso escrever que é igual a L0 que multiplica 1 alfa, né? Se eu isolo aqui, eu vou ter 1 daqui, né? L0 vezes 1 da L0, mais alfa delta T. Tá? Que é o que ele escreve aqui na frente também. Aqui, L0, 1 mais alfa delta T. Tá? Então, isso aqui, essa equação aqui, é a variação da primeira equação. Então, se eu souber essa equação aqui, ó, se eu entender essa equação, eu faço todas as outras. Esse coeficiente alfa, ele é variável de acordo com o material. Aqui nós temos uma tabelinha com alguns desses valores, tá? Coeficiente de dilatação em centímetro a menos 1, que é a unidade dele. Então, quanto maior for o valor aqui, maior é a dilatação, tá? Aí aqui ele dá como exemplo, ele compara o chumbo com o ouro. Ó, o ouro ele tem 1,4 vezes 10 a menos 5. O chumbo é 2,9 vezes 10 a menos 5. Tá? Então percebam que o chumbo tem o dobro do tamanho do ouro, né? O dobro mais um pouco. Isso quer dizer que se o ouro aumentar 1 centímetro, numa variação de temperatura, o chumbo aumenta 2. Tá? Grosseiramente falando, seria isso, ok? Então isso acontece. Ficou claro aí essa parte linear? Porque as outras são iguais, só que em outras direções. Ficou. Então, ó, pronto. Isso aqui é linear. Quando eu tiver uma área, é a mesma coisa. Então, eu tenho uma área inicial, A0. Né? E aí, eu aumentei ela de temperatura. Aí, eu vou ter A0. Quando eu aumento a temperatura de um elemento de área, ele aumenta tanto de comprimento quanto em largura. Né? Então, ele aumentou essa área vermelha aqui. Tá? E aí, tudo isso aqui é a área, vou chamar ele de A, né, para ficar na mesma nomenclatura. Então, eu tenho a mesma expressão, né, a variação de área vai ser igual à área inicial, A0, mais o coeficiente alfa não é mais, né, é vezes. O coeficiente alfa agora é beta porque é em duas direções. E variação de temperatura. Então, quem é delta A? Delta A é o A final, esse vermelhinho, menos o A0. E aí eu posso escrever a mesma coisa que a gente fez até agora, né? Então, a área final pode ser escrita como sendo a área inicial que multiplica 1 mais beta delta T. E esse beta, ele é igual a 2 vezes o alfa, tá? Isso aqui é a única diferença. Então, se eu perguntar para você qual é o coeficiente linear, eu estou perguntando de alfa. Se eu quiser o coeficiente superficial, é beta. Ou seja, se eu tenho um, eu tenho outro, né? É só multiplicar por 2 ou dividir por 2, se for o contrário. Então, isso acontece aqui. Se tiver uma retração, a mesma coisa. Eu vou ter uma diminuição e esse aqui vai ser meu valor de A. E aí eu vou ter um valor negativo, mas é a mesma coisa. Para o volume, também funciona da mesma forma, tá? Então, se eu tenho um cubozinho aqui, né, esse aqui é meu cubo, meu volume zero. Se eu aumento ele de tamanho, se eu esquento ele, digamos assim, ele vai estar contido dentro de um cubo maior, tá? E aí esse volume é meu volume V. E aí a variação de volume, que é igual ao V menos o V0. E aí a fórmula análoga, eu tenho aqui ΔV igual a variação, volume inicial
agora não é mais alfa, não é mais beta, é gama. Gama delta T. Tá? E aí eu também posso escrever isso aqui como V igual a V0, que multiplica gama mais 1 mais gama delta T. E o meu valor de gama é igual a 3 vezes o valor de alfa. Tá? Então esse é o coeficiente volumétrico, o beta é o coeficiente superficial e o alfa é o coeficiente linear. Ok, povo? Tranquilos? Então, nosso tempo de aula acabou, mas a gente pode fazer alguma questão aqui, rapidinho, se for o caso. Vamos ver aqui se dá para fazer essa. Dúvidas? Ou só na prova mesmo? Pode seguir, pode seguir. Vamos ver aqui o que tem aqui, né? Leia as informações a seguir a respeito da dilatação térmica dos sólidos e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Em seguida, escreva um texto justificando sua escolha. Se houver afirmativas verdadeiras, utilize na elaboração do texto. Como o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,3 vezes 10 a menos 5, uma barra de 1 metro desse material sofre expansão de 23 centímetros ao ser aquecida a 100 graus. Vamos ver isso aqui, né? Então, ó, linear, uma barra, quando a gente fala de barra, a gente está falando linear, tá? Então a gente tem a variação linear é igual ao L0, que multiplica alfa, que multiplica ΔT. Toda vez que eu for fazer uma questão, eu tenho que separar quais são os dados que eu tenho. Ó. Então eu tenho o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o alfa. Alfa é igual a 2,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Uma barra de 1 metro, então eu tenho o meu valor de L0, né? Igual a 1 metro. Tá? Sofre uma expansão de 23 centímetros. Essa expansão, ela é a minha variação. Opa, vez quando dá umas pane aqui nessa caneta. Pronto, passou. Então, ó, essa expansão de 23 centímetros é o valor da variação, né? Então, o meu ΔL é igual a 23 centímetros. Muito cuidado com as unidades, né? Então, a gente trabalha aqui em metro nessas contas, tá? 0,23. Então eu trabalho tudo em centímetros, né? Eu vou trabalhar em metro aqui. 0,23. Tarará. E a variação de temperatura? Né? A temperatura 100 graus. Tarará. Ah. Pronto, temos aqui as nossas informações. Então eu tenho o ΔL aqui, o L0 eu tenho aqui, o alfa e o ΔT. Então ele quer saber, ele está afirmando que ele aumenta 23 centímetros ao ser aquecido a 100 graus. Então eu tenho que confirmar isso ou não, né? Então eu tenho que confirmar essa informação. É como se eu não tivesse. E aí eu tenho o L0, eu tenho o alfa e eu tenho o ΔT. Então eu vou aplicar. Quanto é que vai ser? Meu ΔL será o L0, 1, que multiplica o alfa, 2 vezes 3 vezes 10 a menos 5, que multiplica a variação de 100 graus. Então, minha variação L será 2. Bom dia. 2,3 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 100. Então, eu vou ter 2,3 vezes 10 a menos 3
metros, né? Ou seja, 0,0023. 0,0023 metros, tá? Que é diferente do valor de 0,23, tá? Então, isso aqui seria falso. Ok, povo? Não vai dar tempo de fazer outras, não. Mas eu acho que já é suficiente. Joia? Tranquilo por enquanto, né? Por enquanto. Tá. A prova está programada para ser liberada lá a 1 hora da tarde, tá? As questões são fáceis. De 1 hora da tarde e vocês vão poder entregar hoje. Até a meia-noite é hoje ainda, tá? É de assinalar, só que vocês vão ter que fazer lá os cálculos e anexar para mim. Eu liberei para anexar qualquer tipo de formato, mas tem que anexar, tá certo? Vão dando os presentes aí no chat, depois eu vejo. Vai ficar liberado até que hora? Até a meia-noite. Tá? Eu vou liberar de 1 até a meia-noite. Pra ninguém reclamar. Ok? Agora eu só estou disponível para tirar alguma dúvida até às 5 horas da tarde e tem que ser relacionada ao assunto, né? Não me pergunta, professor, tá certo? Tá? Tem que ter alguma dúvida sobre o assunto. Joia? Tudo de bom, boa sorte, até mais tarde. E lembre que tem as outras atividades para entregar hoje, né? Que eu dei uma semana para vocês, não podem nem reclamar. Valeu, professor. Tá Bom bom? dia. Tudo bom. Tchau, tchau. Quem não tiver dúvida, não tiver mais nada, pode sair da sala, que eu vou começar outra aula.